Pedro com... Vou mandar, é meu último. Vou mandar. Dentro da grande área, Pedro matou, limpou, invadiu, apontou, atirou pro cobertura, é golaço de placa, guardou! Placar na memória desse gol aí, Maracanã. Golaço, graças a Deus. Foi desse jeito que o Pedro fechou a goleada do Flamengo na Libertadores. 4-1 pra cima do Unión La Calera. Haja pra contar essa vitória. Muito boa tarde pra você. Tá começando o Globo Esporte. Aquele negócio que cola no ouvido da gente, ou não é? Assim como esse golaço que o Pedro fez aí vai colar na memória do torcedor do Flamengo. Já já tem reportagem dessa que foi a segunda vitória do Flamengo em 2 jogos nessa Libertadores. Mas eu começo falando de Fluminense, que faz o segundo jogo dele na Liberta hoje contra o Santa Fé, lá na Colômbia. E por causa da pandemia, a Conmebol teve que mudar o local do jogo. Logo na estreia, contra o poderoso River, o Fluminense mostrou que quer vida longa na Libertadores. Demonstrou que a gente pode, né? Que a gente tem capacidade de brigar por um título. Hoje à noite, o adversário é o Santa Fé. O jogo seria em Bogotá, mas foi vetado por causa da Covid e transferido para Armênia, cidade que fica a 290 quilômetros da capital colombiana. Com isso, o Fluminense fretou um novo avião e chega em Armênia no início da tarde. A mudança de cidade tem um ponto positivo para o Fluminense. Enquanto Bogotá fica a 2.600 metros acima do nível do mar, Armênia, novo local do jogo, tem 1.480 metros de altitude. Segundo especialistas, os efeitos da altitude só são sentidos acima de 2.300 metros. Eu acho que é até melhor o Fluminense, que foge da altitude, faz com que o time adversário também tenha um desgaste e também não jogue no seu campo com mais intimidade. O jogo vai ser no Estádio Centenário, que o zagueiro Nino conhece bem. Lá ele disputou 2 partidas do torneio pré-olímpico pelo Brasil no ano passado e venceu as 2. Eu lembro que a estrutura era muito boa e fico feliz de estar voltando para lá, tenho boas lembranças lá, foram bons jogos. O técnico Roger Machado deve repetir o time que empatou com o River na estreia da Libertadores. Titular absoluto, Nino espera ser pé quente em Armênia mais uma vez. Como anda o humor do torcedor vascaíno? Na Copa do Brasil, o time se classificou para a terceira fase, mas passou sufoco contra Caldense e Tombense. No Carioca, teve bons momentos nos clássicos, ganhou com autoridade do Flamengo, mas tropeçou nos menores e saiu da briga pelo título. Apesar da eliminação, o técnico Marcelo Cabo parece estar encontrando um jeito de jogar, com variações ofensivas. 11 jogadores já marcaram pelo Vasco nesta temporada, o que indica uma menor dependência de Cano para fazer os gols. Nessa temporada, o argentino responde por 20% dos gols do time até agora, menos da metade do percentual da última. É um time em construção. O Vasco está sofrendo porque o Vasco é um time barato, é um time com jogadores da base, é um time sem capacidade de investimento, mas hoje parece um time com ideia. Um time com capacidade de formar uma equipe competitiva para ganhar a Série B. O Vasco foi muito bem ao mercado na montagem, do planejamento para essa Série B, talvez a mais disputada de todos os tempos. O processo já começou no Vasco e acho que o time chega para a Série B como uma equipe competitiva. Falta um mês para começar a Série B do Brasileiro. Tempo para o Vasco ganhar entrosamento, ajustar a defesa e dar motivos para o torcedor entrar mais confiante na caminhada de volta à elite. Botafogo também, né? Tá mirando a Série B do Brasileirão e contratou o volante Guilherme Liberato, de 19 anos, estava no Cruzeiro. A princípio, é um reforço para o time sub-20, mas ele chegou a ser integrado ao time principal do Cruzeiro na Série B do ano passado. O podcast Ponte Aérea é uma exceção, né? Tá começando mal a Libertadores se os brasileiros estão bem. Flamengo, por exemplo. Chegou a hora, gente. Bora ver como é que foi a goleada do Flamengo sobre o Unión La Calera na Libertadores. É difícil falar da noite de ontem sem falar em saudade. Maracanã, Flamengo, Libertadores. Uma combinação que para muitos sempre significou um ritual.
Começava cedo e às vezes nem tinha hora para acabar. Encontros, abraços, vozes. No lugar da multidão, um vazio silencioso em forma de mosaico. As bandeiras já não tremulam tem tempo. Com o estádio lotado é sempre melhor, né? Em campo, um Flamengo disposto a amenizar tanta falta. Arrascaeta, Gerson, Arrascaeta, Gabigol. 1-0 para cima do Unión La Calera do Chile com aula de entrosamento. Sempre ele. 4 minutos depois, um contra-ataque letal. Arrascaeta puxou, Bruno Henrique devolveu e o uruguaio foi certeiro. Início de temporada avassalador do Arrasca. 5 gols em 6 jogos. 2-0 para o Flamengo. No segundo tempo, o time chileno chegou a diminuir. Saez foi lançado nas costas do Bruno Viana e levou a melhor contra o Diego Alves. 2-1. Não é nem que você não entre ligado. É que naturalmente o adversário tende a arriscar um pouco mais para achar esse gol, né? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O gol parece ter acordado o time, hein? De falta, Arrascaeta parou em Arias. E não demorou até uma certa dupla recuperar a tranquilidade. Bruno Henrique e Gabigol. 3-1 Flamengo. Gabigol chegou a 14 gols pelo Flamengo na Libertadores e igualou a marca do Rogério Ceni pelo São Paulo. Quem deu a notícia foi o próprio professor, já no vestiário. O que já estava bom ficou ainda melhor graças ao banco de reservas, porque o Vitinho, que entrou no lugar do Everton Ribeiro, arrancou em velocidade e encontrou Pedro, que substituiu o Bruno Henrique. Ele deixou a defesa do La Calera caída no chão. Jogadaça que acabou em cavadinha. Golaço! Golaço do Pedro! Obra-prima e goleada. O Pedro gostou do que fez e do que viu também. 4-1 Flamengo, 6 pontos, liderança do grupo G da Libertadores, 100% de aproveitamento. Vitória traz bom ambiente, traz alegria, confiança. É difícil falar da noite de ontem sem falar em saudade, né? Sem imaginar as reações, os sorrisos. Quando faz um gol desse, a torcida comemorando. Inclusive, saudade também da nação enchendo o estádio. Enquanto o reencontro ainda não é possível, o Flamengo vai dando um jeitinho de preencher esse vazio. Primeiro, não me acostumo com esse negócio, né, de jogo sem público, dá saudade mesmo de casa cheia. E segundo é o seguinte, quando esses caras se entendem lá na frente, meu amigo, aí, é brabo de parar, hein? Boa tarde pra você, até amanhã.